Olá, sejam bem-vindos a mais um Ortopedcast. Meu nome é Juliana Pereira Andriani e hoje estou aqui para falar sobre um tema aí que me atormentou um pouco nos últimos dias, a importância de não se deixar levar pelas ilusões do mercado. Às vezes a gente se depara com algumas estratégias comerciais de empresas grandes e fortes e acaba sendo levados, ou melhor, engolidos por elas. E é sobre isso que a gente vai conversar no podcast de hoje. O podcast de hoje é um oferecimento da Academia de Odontologia, um portal de cursos online voltado para a odontopediatria, e também do Orthoped Learning, um portal de cursos online voltado para a ortodontia e ortopedia na infância. Então, ali no Orthoped Learning você encontra o conteúdo aí pertinente à prática clínica do ortodontista, do odontopediatra que faz ortodontia, ortopedia no paciente infantil. Quem quiser saber um pouquinho mais, acesse o site lá, orthopedlearning.com. E antes o portal era dividido em módulos, né, na forma de uma atualização, e agora a gente passou por uma reestruturação, onde você também vai encontrar conteúdos pertinentes para a prática clínica e na modalidade de assinatura. Então vamos lá, vamos conversar sobre a importância de não se deixar levar pelas ilusões do mercado de trabalho. Bom, há algum tempo atrás, uns anos atrás, uma mãe, amiga minha, enfim, com um filho da idade do meu menino, de 9 anos, numa festinha, assim, me perguntou o que eu achava em relação ao apinhamento, enfim, aquela irregularidade entre os incisivos daquela criança. Falei para ela que, porque ela já tinha uma indicação de colocar um alinhador e tal. A criança nessa época devia ter em torno de 7 anos. Falei para ela que ali, naquele momento, naquela situação clínica, ainda era muito cedo para a gente indicar um tratamento ortodôntico. Eu via um apinhamento primário, né? Mas também sei que o apinhamento primário ele vai se resolvendo ao longo do tempo, que a partir do momento que o incisivo rompe por lingual, ok, por falta de espaço, em alguns momentos, em alguns pacientes, em muitos pacientes, aliás, quando se eu faço o diagnóstico da atresia, eu entro com o aparelho expansor, mas em muitos outros não. Não há necessidade de expandir o arco. Eu não preciso, na verdade, às vezes eu até tenho necessidade de expandir o arco em alguns pacientes, mas eu não tenho a necessidade de alinhar todos os dentes. E eu falei para ela não se preocupar, que os sóis centrais tinham rompido ainda, era o momento de aguardar um pouquinho mais, aparentemente os laterais iriam irromper, já dava de ver ele rompendo ali no arco. Então estava assim, tudo certo. Deveria aguardar o momento de avaliar. Mas enfim, ela foi em outro profissional e também que também tinha indicado aí com essa queixa de preciso tratar, tive indicação de tratamento ortodôntico, realmente os dentes do meu filho estão desalinhados e realmente estão, mas ok, mas ninguém falou para ela que isso fazia parte do desenvolvimento normal da oclusão, que isso é uma característica clínica normal na grande maioria dos pacientes e que ok, e que lá na frente vai haver uma sobra de espaço quando pelo Lewis Space, quando houver a troca dos molares descidos, principalmente do segundo molar descido pelo segundo premolar. E que às vezes a única coisa que a gente precisa fazer é manejar o espaço ou segurar aquele espaço, enfim. Mas não, hoje em dia, às vezes a gente é levado pela massa da publicidade, ou mesmo por estratégias de grandes empresas que colocam o profissional num pedestal, dando títulos a esse profissional que, na verdade, o escravizam. Nós temos que ter um mínimo de reflexão diante daquilo que a gente está vendo no mercado. E querendo ou não, algumas empresas de alinhadores bateram forte no consumidor final, fazendo com que o consumidor final viesse no seu consultório, pedir para instalar aquele determinado dispositivo daquele determinado fabricante, nos tornando escravos
dessa determinada marca, por exemplo. Eu não estou falando de uma marca específica, eu estou falando de estratégias de mercado de maneira geral, estratégias de mercado inteligentíssimas, tá? Não estou dizendo que nós não devemos usar essas marcas, que devemos ser contra a tecnologia. Não, longe disso. Mas nós devemos ter senso crítico para entender quando nós devemos nos aproveitar dessas estratégias de mercado e abraçá-las, ok, e quando nós devemos ignorá-las, né? O fato é que grandes empresas de alinhadores fazem com que os profissionais, tinha até estratégias aí de compra de scanner, enfim, precisam bater metas. E quando você se sente a necessidade, se você sente a necessidade de bater metas, você sente a necessidade de tratar. Qualquer caso, você acaba indicando um tratamento para, às vezes, até assim, que nem precisaria, né? Tipo, tem um apinhamentozinho, mas beleza, mas não precisaria. Mas a mãe quer estético. É estético, apinhamento anterior e inferior? Realmente é necessário? Quando você ou eu, como profissional, quando a gente indica um tratamento, principalmente numa criança, eu não vou falar no adulto aqui, porque, ok, adulto, ok, agora criança, a nossa responsabilidade diante de indicar ou não indicar um tratamento, ela é muito grande. No meu ponto de vista, é muito maior do que quando eu indico ou contraindico um tratamento no paciente adulto, porque a criança não decide por ela. Mas você tem que explicar para os pais a real necessidade daquele tratamento e o impacto daquele tratamento na qualidade de vida daquela criança. Porque não é na qualidade de vida do pai, é na qualidade de vida daquela criança, da cobrança em relação ao uso de determinado dispositivo removível, por exemplo, da aceitação daquela criança em relação ao tratamento, da necessidade que aquela criança vê diante do tratamento ou não vê, né? E normalmente a gente acaba atendendo uma necessidade do pai e não uma necessidade da criança, ou muito pior, né? A gente acaba atendendo uma necessidade de mercado, porque a gente precisa bater meta, porque a gente precisa ser o nananã, o título de Ultra Mega Power Doctor. Então, porque a gente já, né, a gente se amarrou já, a gente precisa fechar número X de casos. Precisa não fechar número X de casos, não fecha as contas. Se a gente não fechar número X de casos, a gente não consegue atingir aquele determinado preço, e aí a minha margem diminui. Então, eu preciso atender aquele número X de casos. Bom, o fato é que essa massificação, assim, do tratamento faz com que a gente acabe se deparando com muitos tratamentos contraindicados. Eu não digo nem assim desnecessários, eu digo contraindicados. Vamos voltar, fazer um link aí a esse paciente que me deixou assim furiosa nos últimos tempos, que por uma outra situação clínica ele fez tratamento ortodôntico e tal, ele já tinha um ortodontista e tudo certo. Quando ele veio me perguntar, ela veio me perguntar numa consulta informal e tudo certo. Quando a mãe veio me perguntar em relação à necessidade ou não de resolver aquele apinhamento anterior inferior numa criança de 7 anos de idade, que não estava reabsorvendo canidecido, que tinha dentes ali, tudo certo. Esse paciente acabou fazendo tratamento com alinhadores, e claro, para alinhar nessa fase, para alinhar dentes, né, incisivos inferiores, a gente tem duas alternativas: ou a gente projeta, ou a gente desgasta. Ponto, princípio básico aí de ortodontia. Quando você tem falta de espaço, ou você joga os dentes para fora, ou você desgasta dentes, tecidos ou permanentes, ou extrai dentes. Não tem outra alternativa. Ou expande os arcos, né, jogando os dentes no sentido transverso, ou você projeta incisivo, ou você desgasta. Isso serve para qualquer tratamento. Sempre que eu preciso de espaço no arco, estou diante de uma falta de espaço, eu tenho que pensar nessas opções aí. Então, obtenho espaço ou por projeção de incisivo, ou por expansão do arco, lento ou rápido, enfim, ou por desgaste, ou ainda
numa quarta opção aí, que seria também a opção de obtenção de espaço, que é diminuir a quantidade de massa, de volume dentário, que seria a extração. Então, ok, num paciente em dentição mista, esse paciente acabou fazendo aí o tratamento com alinhador, estava indo para um refinamento, acreditem ou não, um refinamento de um caso clínico que eu olhei e falei, não, fazer o que? Refinamento? Tipo, todos os dentes alinhados, desnecessários, completamente desnecessários. Mas, enfim, acabou fazendo, isso é importante pontuar, porque quem usou Invisalign sabe que deve ter um comprometimento, o paciente deve ter um comprometimento importante no uso das placas. Eu digo Invisalign, citando aqui uma marca, mas poderia ser qualquer alinhador ou mesmo aparelho removível. Para qualquer tratamento removível funcionar, é preciso colaboração. Então, aqui eu não estou falando de uma marca específica, certo? Eu estou falando de um tratamento, da indicação de um tratamento em si. Poderia ser uma placa de Schwartz com molas, poderia ser um aparelho ortopédico funcional, como eu também já me deparei com um paciente com um aparelho ortopédico funcional totalmente, com os dentes totalmente vestibularizados, com mordida aberta interior, causada por contato prematuro, simplesmente por projeção inadequada de dentes. Então, assim, poderia ser qualquer dispositivo removível ou qualquer dispositivo que projetasse esses dentes. O fato é que esse paciente em questão, com um dispositivo removível, para alinhar os dentes, ponto, é isso. Levado a uma necessidade do profissional em tratar aquele apinhamento anterior e inferior, num paciente já com 9 anos de idade, aqui nessa situação, já tinha os 4 dentes, 4 incisivos irrompidos, fez uma tomografia computadorizada. Na tomografia computadorizada, a gente via ausência de tábua óssea vestibular nos 4 incisivos inferiores. Somente osso no terço apical. Divide essa raiz em 3. Imagina um incisivo inferior com osso na vestibular somente na apical. Isso eu não estou falando de uma imagem renderizada, aquela imagem bonitinha que a gente vê desenhada. Eu estou falando de uma tomografia com voxel agora, assim, não me recordo, mas se era 0,02 ou 0,12, não me recordo, mas um voxel normal, aí o voxel é como se fosse o quadradinho que forma, tipo um pixel 3D, que forma a imagem. Então, se a gente tem um voxel muito grande, a qualidade da imagem, a precisão da imagem não é boa, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Se eu tenho um voxel pequenininho, assim, eu consigo ver melhor, assim, o delineamento daquela imagem, os detalhes. E a imagem renderizada, que é essa imagem que a gente vê o dente, assim, imagem mais 3D, como se fosse um desenho na tomografia, ela também não tem a mesma qualidade aí da imagem multiplanar, que é aquela imagem 2D, onde a gente vê os cortes certinho, sabe? A imagem renderizada depende de uma série de fatores e ela não é fiel como a imagem multiplanar. Mas, enfim, eu tô falando da imagem multiplanar mesmo, do corte ali da tomografia. Não tô falando da imagem renderizada. Isso só para fazer um adendo aí, dizer para vocês que, assim, querendo ou não, eu sei um pouquinho interpretar esse exame tomográfico e não estou sendo enganada, né, pela qualidade do exame em si. O que eu pergunto, o que eu me questiono é o seguinte: qual é o impacto disso, um paciente já com 9 anos com recessão já no dente 31, apesar de eu entender que esse dente ainda está com erupção passiva, que ok, ainda tem muita coisa para acontecer, esse osso, essa cortical aí inferior ainda vai remodelar, ok, mas qual é a tendência a médio e longo prazo de um paciente já nessa idade sem tábua óssea vestibular nos incisivos inferiores? Parem para pensar um pouquinho nisso. Qual é a consequência? Para onde vai esse periodonto? Ele tem 9 anos. O que fazer? Será que realmente vou colocar o dente de volta para a tábua óssea? Não dá. Não dá para colocar o dente de volta para a tábua óssea. Não vai formar aquele osso ali na vestibular. Se eu fosse movimentar ele para o lado, trazendo o ligamento periodontal, formaria osso. Agora, nessa situação específica, ele tem tecido gengival ceratinizado, enfim, ali na frente, não vai formar osso na vestibular. O que eu vou fazer? Aguardar, vou deixar remodelar,
vou reavaliar com o periodonto, vou orientar com o periodontista, vou orientar a higiene e acompanhar esse paciente a médio e longo prazo. Mas o que a gente faz com a responsabilidade desse profissional? Sabendo que esse paciente específico, ao fazer análise da dentição mista, tão old fashion aí, né, tão assim, old school, ao fazer análise da dentição mista, tem uma sobra de espaço de 4 milímetros. 4 milímetros vai sobrar quando esfoliar o segundo molar descido, ao irromper o segundo premolar permanente. Vai sobrar 4 milímetros. O que eu vou fazer com esses 4 milímetros lá na frente? O primeiro molar vai mesializar, e se eu deixasse o primeiro molar parado onde está, colocando um arco lingual, eu teria 4 milímetros de espaço no arco. Isso é quase 2/3 aí do tamanho de um incisivo central, mais ou menos, que tem em torno de 5, 5,5. Incisivo central inferior. É quase o tamanho de um dente. Eu estou ignorando esse espaço. Eu me questiono, isso é falta de conhecimento? Isso é pressão do mercado? Qual é o problema? Qual é o problema? Né? Ou mesmo é necessidade de tratar, necessidade de pagar as contas? Não sei. Mas é importante ter responsabilidade diante do impacto na qualidade de vida que a gente promove como profissionais da saúde, principalmente quando a gente está falando do paciente infantil, né, de crianças aí. Como eu falei para vocês, essa situação específica, eu me deparei num caso com alinhador. Mas também já me deparei anteriormente, sem tomografia, em casos com aparelhos ortopédicos funcionais, removíveis, simplesmente projetando os dentes. E eu uso aparelho com mola, eu uso placas expansoras, eu também faço esse tipo de procedimento. Mas é importante entender que o tratamento ortodôntico na infância, ele é interceptivo. A gente intervém, minimiza o impacto daquele problema e evita o progresso a médio e longo prazo. A gente melhora, facilita o tratamento ortodôntico no futuro. A gente não resolve o problema do apinhamento nessa fase. Não é esse o objetivo. Principalmente o apinhamento anterior e inferior, que não tem impacto estético algum. É preciso parar para refletir em relação a isso. Às vezes a resposta está em procedimentos básicos, como a análise da dentição mista. Às vezes a resposta está em pensar, em entender conceitos básicos, como o desenvolvimento normal da oclusão. E não olhar somente para aquele apinhamento e entender que é preciso tratá-lo, né? Então, finalizando nosso podcast de hoje, vou reforçar a importância de não se deixar levar pelas ilusões do mercado, achando que isso é uma necessidade estética da mãe. Não. Cabe a nós explicar. Nunca tive um paciente que eu expliquei e que ele disse, não, vamos fazer. Apinhamento anterior e inferior. Nunca tive. Já fiz por questões estéticas, resolver posicionamento dentário nessa fase de dentição mista. Já fiz várias vezes. Normalmente está envolvido no arco, está associado ao arco superior. Agora, quando a gente explica para os pais, eles conseguem entender o real motivo e a real necessidade ou não daquela intervenção e ponderam isso. Cabe a nós também ponderar. Então é isso. A reflexão de hoje é para que a gente possa colocar aí o chapéu, assumir essa responsabilidade e entender que nós somos responsáveis por aquilo que indicamos ou não indicamos nos nossos pacientes. Por hoje era isso. Um grande beijo a todos vocês. Bons estudos, desculpem o desabafo e o tom um pouquinho mais pé da vida, mas esses 2 casos específicos realmente me tiraram um pouco o sono, porque são crianças, né? E não têm controle, não decidiram sobre esse tratamento sozinhas, né? Não foram elas que buscaram um profissional, enfim. Então, isso me consome um pouco, me deixa um pouco indignada. Joia, um grande beijo a todos vocês. Quem quiser dar uma olhadinha lá no Orthoped Learning, aproveita, dá uma conferida lá no portal. Tá bem legal, tem bastante coisa interessante, eu tenho certeza que vai ajudar na prática clínica de vocês. Um grande beijo e até semana que vem. Até mais.